minhas amoras, tudo bem com vocês? Animadinhos para uma aulinha de citologia? E agora a gente vai falar sobre a meiose, né? A gente viu até então a mitose e agora a gente vai ver sobre a meiose. E aí, eu queria só aqui, né, comparar um pouquinho, nós vamos depois fazer uma tabela, já vou apresentar para vocês uma tabela comparando, né? Mas nós vimos que se houver mitose, aqui nós temos uma célula diploide. Nossa, Ana, como que eu sei que é uma célula diploide? Porque eu tô falando de par de cromossomos homólogos, né? Esse é par desse, mas eles estão de cores diferentes. Geralmente os livros, eles representam os homólogos, os parzinhos, principalmente na meiose, de cor diferente, e eu vou explicar depois por quê, tá bom? Eu sei que ele é homólogo porque ele é um cromossomo metacêntrico, tá vendo que os centrômeros são exatamente iguais, o tamanho do cromossomo é igual e o centrômero tá no lugar exato, igual. E aí, então, aqui nós temos a intérfase. Como que eu sei que é intérfase, Ana? Porque ocorreu a duplicação do cromossomo, né? Do DNA. E aí eu falei para vocês que a intérfase é o período que a célula está se preparando para dividir, que vai acontecer a duplicação do DNA. E na divisão, ou a célula se divide por mitose ou por meiose. Uma célula 2N aqui igual a 2, porque eu tenho 2 cromossomos, se fosse na mitose, eu ia produzir duas células, 2N igual a 2. 2N igual a 2. Duas células. Uma, duas com 2 cromossomos. Agora, observe na meiose. A meiose, uma célula 2N igual a 2 vai produzir uma, duas, três, 4 células. E além de produzir 4, né? Observe que cada célula, o cromossomo está sozinho. Ó, o par vermelho não está aqui, só tem um vermelho aqui, um azul aqui, um azul aqui. Então, na meiose, vai produzir células haploides. N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. Resumindo, a meiose é a divisão celular em que uma célula diploide vai formar 4 células haploides, 4 células N. Vamos resumir? Aqui, ó. Então, processo de divisão celular na qual uma célula diploide vai formar 4 células haploides. Relembrem, tá? Que na mitose, a célula diploide ia formar 2 células diploides. Se fosse célula haploide, 2 células haploides. Então, na meiose, vai originar metade do número de cromossomo, de 2N para N. Então, não existe meiose com célula haploide, ok? A meiose sempre vai acontecer se for célula diploide, 2N. Ao contrário da mitose, que na mitose acontece com células haploides, ok? Na mitose, nós nunca vamos ter formação de 4 células, só de 2. Na meiose, são 4. Então, vamos observando essas diferenças. Para a meiose originar 4 células, vai acontecer 2 divisões. Tem uma duplicação de DNA, mais 2 divisões. Na mitose, tem uma duplicação de DNA igual, só que vai acontecer uma divisão. Então, a meiose é o dobro de fases da mitose, ok? Calma, que não é tão difícil assim. E da mesma forma que a gente viu a meiose, Ana, a mitose, onde acontece a meiose, tá? A meiose, basicamente, ela ocorre em 2 momentos. Na formação dos gametas, que nos animais, no caso dos animais, o que é o gameta? O gameta é a célula reprodutiva, célula sexual, né? Reprodutiva. No caso dos animais, é o óvulo e o espermatozoide.
Olha que interessante. Na mulher e no homem, nós somos feitos de células diploides. E nós já vimos lá na aula de núcleo que essa célula diploide tem 46 cromossomos, que estão aos pares. Como que eu consigo ter minha célula 46? Porque 23 vem da mãe e 23 vem do pai. Como que eu consigo reduzir minha célula de 46 para 23, para metade? Por meiose. Então, no nosso caso dos animais, nós só vamos ter meiose na formação dos gametas, do óvulo e do espermatozoide. Do resto, tudo vai ser mitose, ok? Então, a meiose, ela acontece na formação dos gametas, óvulo e espermatozoide. No caso das plantas e dos fungos, a meiose vai acontecer para formar esporos. Todo esporo é haploide. E o esporo haploide, ele vai ser originado a partir de uma célula diploide. E quando nós vamos estudar isso lá em ciclo de vida, tá bom? Daqui a algumas semanas. Então vejam, a meiose ela é mais restrita, né? Ela não acontece a todo momento. No caso dos animais, vai acontecer a meiose para formar gametas, óvulo e espermatozoide. No caso das plantas e dos fungos, a meiose acontece para formar esporo. Do resto, todos os seres vivos, assim, basicamente realizam mitose, tá? Claro que não é tão simples assim, mas é só para vocês mais ou menos decorarem. E qual que é a importância da meiose? Anotem aí. A meiose, ela tem duas grandes importâncias, tá? A primeira importância é que ela permite que o número de cromossomos da espécie seja constante. E eu já expliquei isso para vocês agora. Então, olha, todo ser humano, vou colocar aqui, as células desse ser humano tem 46. Então, o filhinho desse cara aqui, né, desse casal aqui, vamos por aqui. Vou desenhar a mulher de cabelo comprido e o homem, tá? Concordam comigo que se essa mulher engravidar aqui, o filho dela tem que ser 2N igual a 46. Porque a nossa espécie, o Homo sapiens, tem 46 cromossomos. Qual que é a única forma desse filho que vem dos dois, do óvulo da mulher e do espermatozoide, que tem que fecundar e originar essa criança? Qual a única forma de manter o número de cromossomo? Vindo 23 do óvulo e 23 do cromossomo. Como que a nossa célula, o ovário da mulher, vai de 46 para 23? Por meiose. A meiose, ela é representada por esse R. R de redução. Reducional. Por que reducional? Porque está reduzindo de 46 para 23. E lá no testículo do homem, de 46 para 23. Com isso, a gente consegue manter o número de cromossomos da espécie constante. Então, sem a meiose, ia virar uma balbúrdia total o número de cromossomos das espécies, ok? A segunda importância da meiose, que só existe na meiose, tá? Anotem aí, não existe na mitose, é o que a gente chama de permutação em português ou crossing over em inglês. É bem comum os livros trazerem crossing over, que já é comum, assim, basicamente aportuguesado, tá bom? Permutação ou crossing over. O que vai acontecer? Na primeira fase, lá na prófase, porque a meiose também tem a prófase, os homólogos, os parzinhos, eles vão se parear. O que é parear? Ficar um ao lado do outro. Lembra que eu falei para vocês que os homólogos, eles são colocados de cor diferente. É aqui que vocês vão entender por quê. Pode ser, não é sempre que acontece, que na meiose há trocas de pedaços de DNA. Então, ó, esse aqui, o vermelhinho, é homólogo do azulzinho. Como que eu sei que é homólogo, Ana? Porque a cor tá diferente. É homólogo porque tá o mesmo tamanho e os centrômeros estão na mesma posição, ok?
Muito bem, aqui é um submetacêntrico, né? Mais ou menos. Aqui é a intérfase. Como que eu sei que é intérfase, Ana? Porque duplicou o DNA, né? Aqui estava simples e agora aqui está duplicado, ok? Quando começar a meiose, na primeira fase, que é a prófase, que eu vou mostrar um vídeo, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com a mitose, nós vamos desenhar a meiose, tá? Esses cromossomos, somente nesses parzinhos de dentro, eles podem, não é sempre que acontece, trocar pedaços. Olha, me dá o seu pedaço, olha, me dá o seu pedaço. Então, por isso que eles põem de cor diferente. Eles põem de cor diferente para vocês observarem a troca desses pedaços. Então, esse cromossomo vermelhinho aqui fica com um pedacinho do azul e esse cromossomo aqui do azul fica com um pedaço do vermelho. Observe que só acontece no filamento de dentro, no de fora não acontece, nesses de fora aqui não acontece, tá bom? Então, vamos voltar ali para a figura da esquerda. Observe que nós temos pedaços, trocas de pedaços. Isso daqui é a permutação ou crossing over. Então, nós vamos ter gametas. Imagina que cada uma dessas células formadas são os espermatozoides. Nós vamos ter gametas que não sofreram crossing over, que são esses da extremidade, e nós vamos ter os gametas recombinantes, ou seja, que sofreram recombinação. Recombinação, esqueci de falar, é a mesma coisa que crossing over, permutação. Recombinação, permutação, crossing over é a mesma coisa. E aí, então, eles são chamados de recombinantes, porque eles sofreram crossing over. Ana, qual que é a função, qual o objetivo? Por que isso é tão importante? Porque aumenta a variabilidade genética das espécies. O que é isso? O DNA daquele indivíduo, ele se torna mais diferente. E quando a gente for estudar a evolução, no terceiro ano, a gente vai ver que isso faz toda a diferença. Então, a grande importância do crossing over é que ele aumenta a variabilidade genética das espécies, porque tem trocas de pedaços de DNA. Então, o filho desse indivíduo vai ter um DNA mais diversificado do que os próprios pais, já que foi feito fruto da recombinação. Então, duas coisas. O crossing over só acontece na meiose, não tem crossing over na mitose, ok? E o crossing over não acontece toda vez, todo momento. É só em algumas ocasiões. Nós vamos ver essa parte aí também no terceiro ano. Por hora, basta saber, então, que na primeira fase da meiose, na prófase 1, que eu vou falar com vocês, acontece o tal do crossing over. E a função dele é aumentar a variabilidade genética das espécies. E aqui, gente, eu coloco para vocês estudarem, né? Então, trata-se de uma célula diploide. E aí tem dois, né, cromossomos, 2N igual a 2. Eu tenho um par de cromossomos homólogos. Então, na intérfase ou interfase, nós vamos ter o DNA duplicado. Vejam que eles tratam tudo como cromossomo, tá bom? Mas lembrando que na intérfase ainda está na forma de cromatina. E aqui, a partir daqui em diante, é a meiose. Eu falei para vocês que a meiose tem duas divisões. A primeira divisão, ela é chamada de reducional, tá? Por quê? Porque vai separar o parzinho, os homólogos. Então, de dois do par, eles vão ficar sozinhos, ok? E a segunda divisão é chamada de equacional, porque não vai diminuir o número de cromossomos. O que acontece? O que vocês estão vendo aqui, ó? E muito aluno confunde. Aqui eu tenho um cromossomo. E aqui eu tenho um cromossomo. Aqui, um cromossomo. A diferença é que nesse cromossomo aqui, gente, ele tem duas fitas de DNA. É um cromossomo duplicado. Mas é um cromossomo. Nessas filinhas aqui, é um cromossomo com uma fita de DNA. Por isso que são células haploides, N. Vejam que nessa célula aqui, eu tenho dois cromossomos. Por isso que a primeira divisão da meiose, ela é reducional, porque de 2 vai para 1. A segunda divisão é equacional, é igual a uma mitose. A segunda divisão, nós vamos ver, é como se fosse igual a uma mitose, tá? Que é
equacional, de 1 para 1. No final, nós vamos ter uma célula 2N formando 4 células N. E aqui, mais uma vez, para vocês entenderem, só que agora eles colocaram um aumento, né? 2N igual a 4. Observe que aqui eu tenho 4 cromossomos, ó. 1, 2, 3, 4. Na primeira divisão, que a gente chama de meiose 1, é a reducional, vai para 2N igual a 2, ó. 1, 2, 1, 2. E aqui, 1, 2, 1, 2. Então, não diminui, tá bom? Ops, aqui é N, né, gente? Desculpa. N igual a 2, N igual a 2. Por que N? Porque o par se separou, ok? Então, aqui continua N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2, N igual a 2. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o início da meiose. E agora, mais uma vez, eu vou pedir para vocês separarem a folha, que nós vamos, no próximo vídeo, fazer todas as fases da meiose. E aqui estão as fases, tá? Lá na mitose, a gente viu prófase, metáfase, anáfase e telófase. Por quê? Porque tinha uma divisão. Na meiose, eu tenho duas divisões. Então, eu vou ter prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, que é a divisão 1, que é a reducional, que de 2N vai para N, e a divisão 2, que é a equacional, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ok? Peguem os seus papéis, bora para o próximo vídeo. Um beijo!